Salve, salve, camaradas. E aí, tudo salve com vocês? Tomara que sim, ó. Pro bolsonarista o bagulho não anda muito bem, não. Ei, agora deixa eu dar logo ideia. Eu vi um programa, eu tava passando mais news, segunda chamada. Aí vi uma foto lá de Janaína Pascoal, né? Aí pensei que o assunto ia ser ela. Cliquei no vídeo pra assistir. Quando eu vi, ela participando da entrevista. Aí assim que eu vi, eu já fiquei meio que magoado. Tava deixando um comentário lá pra fortalecer o engajamento. Já apaguei meio que o comentário e tal. O bagulho tava ao vivo. Mas quando eu vi que não, meu velho. Oxi. Tava Janaína Pascoal dando mó chilique no meio do bagulho, meu irmão. Aí eu tô afim de sacar pra ver o que foi que aconteceu. Só que um dos requisitos que a galera pede lá pra poder usar o vídeo deles é não ser ofensivo com a galera, tá ligado? Que tá participando do bagulho. Então eu vou, apesar de toda a minha bussofobia, eu vou me segurar, tá ligado? Pra de fato não ser ofensivo com ela. Que independente de eu achar se ela merece respeito ou não em Braipá, é um dos requisitos lá do bagulho do canal e eu tenho que respeitar, tá ligado? Aí, por favor, se inscreve no canal, deixa like, comentário pra fortalecer nós em engajamento. E bora dar uma sacada aqui no que aconteceu, velho. Eu sei que ela ficou muito invocada. O que aconteceu? Por exemplo, eu fiz campanha com o Bolsonaro em 18. Foi uma grande decepção, entendeu? Outros estão decepcionados porque anularam a Lava Jato. Outros estão decepcionados porque o Lula voltou ao poder. Outros estão... Então, o que a gente está vendo? Perda de capital, perda de cérebros, né? Perda de esperança. Então, isso é muito ruim para a nação, entendeu? Eu estou tentando te responder. Eu Claro. não entendo do processo. Mas eu tenho consciência de que, apesar de todo o nosso trabalho, nós vivenciamos um retrocesso muito grande. Tá? Sim. Nós conseguimos avançar e, infelizmente, voltamos muito para trás. Sem dúvida. Bom, vou passar direto para o Maurício Randes. Só dizer, Sabrina, a gente quer discutir essa questão do impeachment, mas você está à vontade para fazer qualquer pergunta. E a sua pergunta era a minha para a Janaína, inclusive, num outro momento. Eu estou me segurando, Claro. Nós estamos na mesma página, viu, Sabrina? Que eu ia fazer depois da minha segunda intervenção essa questão sobre o impeachment da Dilma. Você fez muito bem em perguntar. Agora eu vou passar para o Hans, que é o nosso jurista aqui também, junto com a Janaína, professor de Direito Constitucional, ex-deputado, ou seja, tem a vivência em todos os ramos que a gente está falando, né, Hans? Queria te ouvir sobre esse Instituto do Impeachment e te deixar à vontade também para perguntar para a Janaína. Pronto, é esse bicho aí, meu velho, que faz alguma pergunta que deixa a Janaína extremamente magoada, meu velho. Eu só sei que quando eu fui ver e pá, que eu aumentei o volume, tava a Janaína mandando ele lavar a língua, dobrar a língua, um bagulho assim, o bagulho foi sério, viu? Boa noite, Afonso. Boa noite, Janaína. Boa noite, Sabrina. E essa imensa audiência do nosso My News, o Segunda Chamada. Eu estava ouvindo a vereadora Janaína e me ocorreu uma pergunta que eu vou fazer depois dessa primeira minha avaliação sobre o Instituto do Impeachment, né? Ele está lá tratado no artigo 85, nos artigos 85 e 86 da Constituição Federal. Então, existe a tipificação de quais são as ações que podem ser consideradas crimes de responsabilidade puníveis com o impeachment do presidente da República. Então, no artigo 85, para a gente dar um toque aqui para a nossa audiência, a definição de crimes de responsabilidade são aqueles atos do presidente da República passíveis de impeachment que atentam contra a Constituição Federal, especialmente a existência da União, o livre exercício dos poderes do Ministério Público e dos poderes das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, são tipos penais muito abertos, que geram muita polêmica, porque tem um componente também no crime de responsabilidade de uma avaliação política, no caso do presidente da República. E está lá o procedimento, que eu não vou tomar o tempo aqui de vocês todos, o procedimento está definido no artigo 86 da Constituição. Aí essa lei de 1950, a lei 1079, nos artigos 5º a 12, ela
detalha o que seria, ela tenta dar mais concretude a esses tipos penais abertos previstos no artigo 85. Então, eu acho que essa discussão agora de impeachment no Congresso Nacional, com o país polarizado que está, já começando as pessoas a pensarem nas eleições de 2026, ela não é necessária. Acho que ela é um desvio dos assuntos que interessam à população. A população está preocupada muito mais em que os poderes constituídos resolvam seus problemas de violência, de insegurança pública, que melhore a educação, que melhore o transporte, que melhore a saúde e por aí vai. Então, essa discussão. Existem 16 pedidos de impeachment lá na Câmara dos Deputados que não foram despachados pelo presidente Arthur Lira e estão agora sendo transferidos para o novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota. Então, rediscutir esse procedimento da Lei 1079, né, ou querer discutir esses pedidos de impeachment, é desviar a população, desviar os poderes dos assuntos que realmente interessam na conjuntura atual. Dito isto, eu queria perguntar à vereadora Janaína Pascoal qual a opinião dela sobre uma vertente muito grande que há na teoria social. Eu penso, por exemplo, num grande cientista político como Vanderlei Guilherme dos Santos, que cunhou o conceito de liberais instrumentais autoritários. Tem uma tese de um atual embaixador brasileiro no Líbano, o embaixador Tarcísio Costa. Ele fez uma tese de doutorado na Universidade de Cambridge. Nós fomos contemporâneos, porque quando ele estava fazendo o doutorado dele na Universidade de Cambridge, eu estava fazendo o meu doutorado na Universidade de Oxford. E nós debatíamos muito as mudanças institucionais que países de desenvolvimento institucional tardio como o Brasil precisavam. E a tese dele, ele mostrava que há uma tradição no liberalismo brasileiro de ser um liberalismo de retórica. Eu diria muito mais, qualquer país democrático precisa ter uma direita democrática, uma esquerda democrática, um centro democrático. O que deveria ser um pressuposto é o compromisso com a democracia, até com a diferença de perspectivas que cada um tem sobre a democracia. Mas é possível, sim, e outros países já mostraram, ter como denominador comum o respeito às instituições democráticas. E a direita brasileira, ela ainda precisa demonstrar que ela, ou pelo menos parte dela, tem este compromisso democrático. Que a história da direita brasileira, já dizia Vanderlei Guilherme dos Santos, né, já quando estuda, por exemplo, o conceito de liberais autoritários instrumentais, gente como Aloysio Azevedo, como Oliveira Viana, que diziam, não, o atraso do Brasil requer, mesmo para os liberais, uma complacência ou alguns momentos de autoritarismo. Então, isso seria uma teorização do que uma boa parte da direita brasileira fez ao longo da história republicana do Brasil. A direita brasileira sempre foi, no mínimo, complacente com as experiências autoritárias, seja dos tenentistas que fizeram a proclamação da República como um golpe de Estado, seja os tenentistas de 22, sejam os militares que estiveram com Vargas na ditadura de 1937 do Estado Novo, depois sempre aquele fogo de Monturo, sempre as Forças Armadas querendo fazer uma ditadura, e sempre houve uma parte do pensamento de direita, gente feita esse Olavo de Carvalho, gente feita Oliveira Viana, sempre houve uma parte do pensamento de direita e das forças políticas de direita complacentes e muitas vezes, como Carlos Lacerda, tramando nos quartéis o atentado contra as instituições democráticas. Essa coisa do bolsonarismo hoje, para muitos analistas, eu estou entre eles, é muito mais uma continuidade de uma veleidade golpista que existe na direita brasileira, uma complacência com a direita brasileira. Dito isto, eu lhe pergunto, você acaba de dizer que se sente uma pessoa de direita, eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, como você vê essa análise dos teóricos que mostram que a direita brasileira foi, no mínimo, nessa história da vida republicana, complacente com os atentados contra a Constituição, contra as instituições democráticas. A direita brasileira, mesmo a parte civil, sempre participou dos governos militares. Como você vê isso? Você, como uma pessoa de direita, faz a autocrítica disso? Segundo lugar, segunda pergunta, você faz a autocrítica de que o processo de impeachment
contra a presidente Dilma. Foi o início dessas veleidades autoritárias e de um governo como o de Bolsonaro, que passou 4 anos atentando contra as instituições e que agora, provavelmente, vai ser objeto de uma denúncia penal pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco. Então, a minha pergunta é: você se arrepende de ter brandido o instrumento da Constituição, do artigo 85, do artigo 86, contra a presidente Dilma Rousseff, no que, para muitos, foi, no mínimo, uma tentativa de golpe institucional, usando os artigos da Constituição, mas uma tentativa de interrupção de um mandato popular sem que houvesse a caracterização. Você se arrepende de, com a sua iniciativa do impeachment, ter ajudado a deflagrar esse período recente da história do Brasil, em que o presidente da República, seus generais e seus ministros passaram 4 anos tentando um golpe de Estado contra as instituições democráticas do país? Você se arrepende? Essa é a minha segunda pergunta. E ali eu não vejo como uma tentativa de golpe, não. Eu vejo literalmente como um golpe. Até o Gumota mesmo esses dias tava dando papo lá, e pá, quando ele assumiu lá a presidência da Câmara, dizendo que é porque o Congresso queria mais poder, e parlamento e tal, isso e aquilo outro. Os caras querem instituir meio que um parlamentarismo, um semi-parlamentarismo no bagulho, tá ligado? E outra fita, amor, velho, altas coisas que vai acontecer depois no Brasil tem ligação com aquele curto mandato de Temer na presidência. Esse bagulho de GLO para manifestação, o prazo de 72 horas é meio que interligado também com o bagulho de Michel Temer. Altas fitas, amor, velho. O senhor tá parecendo um participante da Inquisição. Porque, assim, essa entonação, você se arrepende. Quantas vezes o senhor falou você se arrepende? Né? Eu acho que o senhor tem que voltar um pouco mais na história, pegar ali os filmes, os livros que tratam da Inquisição, perceber que o senhor, que se considera tão democrático, está bem inquisitorial, né? Se você me permite, eu não vou ficar interrompendo. Um debate como esse é para isso, é para perguntar e ouvir as respostas. Tem sim coisas a fazer, perguntas a fazer. Mal educado, claro. Uma hora de paciência. Agressivo, mal educado. A senhora que está sendo mal educada e agressiva. E inquisidor. O senhor tem que. A senhora está reagindo desse jeito. E onde a senhora chega, a senhora deve sofrer essas perguntas. Estou falando. Eu queria. A senhora meia culpa. Então vamos aguardar. Eu não tenho equilíbrio para fazer um debate. Direito tratar uma colega como um inquisidor. Eu estou perguntando se a senhora se arrepende dos seus atos. A sua abordagem foi vergonhosa. O seu desequilíbrio é vergonhoso. Eu vou responder. Claro. Responda com como eu disse a sua colega, eu não me arrependo. Pronto, foi esse momento mesmo que eu tinha aberto lá o bagulho pra assistir. Viagem do caramba, eu tava escrevendo em comentário e afinal, essa bicha aí participando do bagulho, vou nem comentar, e apaguei. Aí quando vê lá nervosinho, pá, só que o bagulho tava sem volume, né? Aí quando eu aumentei o volume, tava ela lá mandando o cara lavar a língua, dobrar a língua. Viagem do caramba, meu irmão. Foi massa. Porque o dinheiro dos bancos estatais, do BNDES, do Banco do Brasil, esse dinheiro foi utilizado, não foi para projetos sociais, foi para empresários ricos, bilionários, que voltaram. Esse dinheiro que era para o povo foi utilizado contra a lei de responsabilidade fiscal? Pergunta se eu me arrependo. Inquisidor, tenho orgulho. Faria tudo de novo. Dobra sua língua para falar comigo. Dobra. Que é isso? A senhora está mostrando aí a tese de Oliveira Viana, que a direita brasileira... O que é isso? Sempre autoritária. O senhor me respeite. Deputada, e aí, eu gostaria de... Professora de Direito Constitucional, o que é isso? Eu queria pedir a palavra aqui para dizer que a gente respeita a senhora imensamente. Eu dialogo com um homem que trata uma mulher como um inquisidor. Olha, deputada, eu queria dizer... Eita, amor, velho. Virou até feminista. Os que onda do caramba.
que o Maurício Randes, ele é uma das pessoas mais gentis aqui na participação do Não foi My News. Não foi comigo. E ele trouxe aqui um arcabouço de questões perguntando para a senhora. Essa questão mesmo do arrependimento sobre o impeachment. Se homem falar, você se arrepende. O que é A isso? senhora, eu assisto muito a atuação parlamentar da senhora e outras entrevistas que a senhora deu. E essa questão do arrependimento vira e mexe e entra nas perguntas. Não é uma pergunta nova. Não desse jeito. Mas eu vou responder. Eu Claro, não me arrependo. e para dizer isso, que a gente está aqui. E não é correto dizer. Estou terminando. Dizer que Claro, por favor. Só a direita compactua com ditadura. Eu Perfeito. nunca compactuei com o discurso intervencionista. A vida inteira denunciei os crimes da ditadura militar. Agora, a esquerda é, por princípio, autoritária. Não existe regime real esquerdista que não seja totalitarista. Quantos Stalin matou? Mao Tse Tung. Os de agora, que vocês babam ovo e puxam o saco de Maduro. Que moral esse povo tem para meter o dedo na minha cara? Deputada, não, é muito importante o que a senhora falou, e está aqui registrado como a gente sempre defende a liberdade de opinião. A senhora falar sobre a esquerda, sobre essas questões de ditadura é muito importante. Portanto, aqui trabalhando com educação. Sem dúvida, não há dúvida. Esse é o princípio básico do MAI. Ainda bem que é com educação, né não? Imagine se resolvesse ser sem a educação. Ia ser bagulho doido mesmo, né não? Estava um diálogo educado. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Não, a nossa ideia aqui, na verdade, é que a gente possa ouvir a todos, né? E as diferentes visões, sempre com esse respeito do debate, do contraditório. O que o Maurício fez, e aí ele tem toda a liberdade para construir como ele prefere, é essa questão que ele fez, esse recorte sobre a direita. A senhora falou sobre a esquerda de uma forma super democrática. Tenho certeza que ele se sentiu contemplado com a resposta. E repito, essa questão do arrependimento ou não, é uma questão que volta em entrevistas com a senhora foi protagonista de um momento histórico importante, né? E como um momento histórico... Entendeu? Sim. É assim. Não, sem dúvida, eu tenho certeza que o Maurício, que eu, como disse para a senhora, participa aqui com a gente sempre no My News, quis fazer uma indagação e a senhora responder da forma que a senhora achar melhor, e aqui vai ser sempre assim, quando a senhora vier a participar com total respeito à visão da senhora, a gente quer te ouvir. Por isso que a gente faz as perguntas com o intuito de ouvi-la, né? E a gente vai sempre zelar por deixar esse espaço aberto. Eu queria, Janaína, agora passar para e quero agradecer a colaboração de todos, porque a gente fez aqui um debate rico, né? É uma questão que divide a sociedade, tem que ser a favor, são contra, como tem aqui no nosso chat. E aí é interessante ver aqui no nosso chat que tem algumas pessoas que sempre falam, gente, deixa quem é de direita se expressar, deixa quem é de esquerda se expressar, deixa fazer uma síntese mesmo, muito rica, muito produtiva, e por isso que a gente diz aqui no My News, no chat, que a gente também não quer briga, né? A gente quer justamente que seja um debate sempre saudável. Nesse sentido do debate saudável, meu velho pegou fogo. Perdeu a linha mesmo, meu irmão. Enfim, o link do programa dessa segunda chamada aí do My News, vou deixar aqui na descrição. O título do vídeo é Saiba-se as chances reais do impeachment no Brasil. Meu irmão, que onda do caramba, mamãe. Infelizmente eu não posso nem falar muito minhas opiniões referente a essa mulher, tá ligado? Mas enfim, vou encerrando já os vídeos. Por favor, se inscreve no canal, aperta no like e comenta bem muito aí, por favor, para ajudar o engajamento, fazer o vídeo chegar mais longe. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista é sem anistia e sem saidinha, papai. Oxi, golpista bom. Golpista preso, meu véi. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!